que que é, então, a DRE estruturada, tá? Lá nas opções das configurações da DRE, da ECD, tem um checkbox que diz DRE estruturada, né? Então, por que o usuário saber, né, os processos da empresa, né? Por que que isso é importante? Ele precisa saber se ele marca aquele checkbox ou não, né? A minha empresa utiliza uma DRE estruturada, eu preciso enviar a DRE estruturada para a ECD, então por isso a importância de ter esse conhecimento dos processos da empresa e da parte contábil também, tá? A DRE estruturada, então, ela é necessária na geração da ECD quando o plano de contas da empresa possui dois níveis para as contas de resultado, né? Nesses casos, então, é essencial a gente marcar o checkbox da DRE estruturada, tá? Para que o registro J150, que é o registro da demonstração do resultado, que é a nossa DRE, seja gerado corretamente, né? O que que é dois níveis para as contas de resultado? Vou dar um exemplo bem simples que vocês vão entender. Lá na minha estrutura do meu plano de contas, eu tenho, por exemplo, 3 para receita e 4 para despesa. Então, eu uso dois níveis na minha estrutura do plano de contas, né? A ECD, ela aceita apenas um nível, né? Que é como o nível do próprio plano de contas da Receita Federal, né? O plano de contas, o referencial, né? Ele tem um nível só, que é só o grupo 3, tá? A DR reestruturada, então, ela é utilizada, né? Um dos propósitos dela, então, é utilizado para atender esse ponto, né? Para que eu, quando faço a minha implementação, eu decido aqui, eu uso dois níveis, é assim que eu quero continuar. Então, a empresa pode, né, fazer dessa forma, mas quando ela for, então, enviar a ECD, ela precisa, então, ter uma DRE estruturada, né? Parametrizada, informada, ela é uma estrutura, né, que pode ter uma visão diferente do plano de contas, né? E aí nessa DRE estruturada a gente vincula todas as contas contábeis que eu tenho no meu plano de contas nessa DRE estruturada, tá? Então, além de ser um requisito técnico, né, para a entrega da ECD, né, ela também tem um outro propósito, né, que é ter uma visão diferente do meu DRE, por exemplo, né? Vamos que eu tenho uma estrutura de plano de contas muito técnica, contábil, né? Tá muito aberto, quem abre o meu DRE, ele verifica, ele não consegue entender, porque só quem entende de contabilidade, só o contador consegue entender aquele DRE. Então, a DRE estruturada, ela pode ser um apoio nisso, porque vocês podem montar uma DRE estruturada com uma visão mais simples, né? Que qualquer pessoa que vá abrir ali vai conseguir entender, né? Então, ela tem também esse propósito, tá? Ela pode ser utilizada como uma forma mais gerencial de ser visualizada, como também atende a esse ponto da ECD, tá? Então, é muito importante, né? A gente trouxe a DRE estruturada como exemplo, que é um exemplo de que quando você se depara ali com os filtros, né? Você precisa saber se você precisa marcar aquele filtro da DRE estruturada ou não, né? Como os outros, né? As outras configurações, se eu envio um registro ou não, né? Então, muito importante ter domínio dos processos da empresa para saber se eu marco uma opção ou não, né? Os filtros é o que define toda a geração da ECD, então eles são muito importantes. Então, seguindo nessa mesma linha, então, da DRE estruturada, né? Aqui tem um exemplo de uma FAQ, né? Que a gente tem, então, como a Vanessa já tinha comentado, a gente tem um amplo material de apoio lá na nossa wiki, tá? E essa aqui é um dos exemplos que, então, vocês também vão receber o linkzinho ali. A minha empresa utiliza dois níveis nas contas de resultado. Como posso verificar se o valor da DRE está correto e refletirão adequadamente meu resultado na ECD, tá? Então, aqui a gente parte desse primeiro princípio, de que a minha estrutura da DRE, que é o meu primeiro cadastro que eu faço antes de executar o relatório em si, ele esteja adequado, né, corretamente parametrizado, incluindo todas as contas de resultados, tá? Isso aqui também vale para as empresas que tenham mais de dois níveis, né? Por exemplo, o grupo 3 para as contas de despesa,
o grupo 4 para as contas de custo e o grupo 5, por exemplo, para as contas de resultado. São 3 grupos já, tá? Então, para que isso funcione da forma correta, em função da ECD mesmo, a gente tem, então, um plano referencial que ele a própria Receita Federal montou esse plano referencial, né, para que todos os arquivos, né, de todos os contribuintes tenham o mesmo padrão, e esse plano referencial tem apenas um grupo para o resultado, que é o grupo 3. Então, eles montaram essa estrutura para que todo mundo esteja igual. Então, por isso que a gente tem a DRE estruturada, para que a gente consiga adequar a nossa DRE, né, do SIGAN normal, que vocês utilizam no dia a dia, para ser igual a essa ECD que vai ser apresentada no ECD para a Receita Federal, tá? Além de, como a Vanessa comentou já anteriormente, dessa questão mais de apresentar para um diretor, apresentar para o público, né, externo à empresa, que tenha que ter outra visão da própria ECD da empresa, tá? Então, é bem importante que vocês, se vocês utilizam, então, o plano de contas com mais de um nível para as contas de resultado, né, mais que um grupo, é importante que vocês tenham essa DRE parametrizada corretamente, né, toda a estrutura dela corretamente informada, e daí, então, vocês podem executar ela dentro do SIGAN ali nos relatórios legais, né, DRE, selecionando a opção da DRE estruturada e conferir, então, com o relatório que vai ser apresentado na ECD, eles têm que ter o mesmo valor, né, para daí vocês, então, terem a certeza de que o valor que está no SIGAN é o valor que foi gerado no arquivo e que vocês vão transmitir para a Receita Federal.